Minha mãe trouxe o amante para morar na casa do meu falecido pai e tentou me expulsar, mas ela não fazia ideia de que a casa já não era dela. Quando voltei da faculdade para passar o fim de semana em casa, achei que seria doloroso, mas familiar. Já fazia 6 meses desde que perdi meu pai para um ataque cardíaco repentino, e mesmo com a dor ainda sufocando tudo, aquela casa continuava sendo o único lugar onde eu sentia que uma parte dele ainda existia. Só que, no segundo em que entrei na garagem, percebi que alguma coisa estava errada. A caminhonete do meu pai não estava mais lá. No lugar dela havia um carro preto desconhecido, estacionado exatamente onde ele sempre parava depois do trabalho. Meu estômago afundou. Tentei ignorar aquela sensação estranha e entrei pela porta da cozinha, e foi ali que tudo começou a desmoronar. Um homem que eu nunca tinha visto na vida estava usando a caneca favorita do meu pai enquanto fazia café como se morasse ali há anos. A mesma caneca que eu dei de presente no Dia dos Pais. O cara estava de shorts, regata, totalmente confortável dentro da casa do meu pai. Antes que eu conseguisse perguntar quem ele era, minha mãe apareceu descendo as escadas usando um roupão caro que eu nunca tinha visto antes. Então ela sorriu, e disse casualmente, esse é o Alan. Meu namorado. Ele se mudou faz 2 semanas. 2 semanas. Meu pai tinha morrido há apenas 6 meses, e ela já estava morando com outro homem dentro da casa dele. Eu fiquei sem reação. Perguntei como ela conseguia fazer aquilo tão rápido, como conseguia pagar o papai daquele jeito. Mas, em vez de demonstrar culpa, ela explodiu. Disse que eu era infantil, egoísta e que relacionamentos adultos eram complexos demais para eu entender. E então veio a frase que destruiu qualquer resto de respeito que eu ainda tinha por ela. Minha mãe olhou na minha cara e disse que eu deveria agradecer por ela ainda permitir que eu voltasse para casa durante as férias da faculdade. Aquilo me atingiu como um soco. Mas piorou. Quando subi para o meu quarto, ele simplesmente não existia mais. Tinham pintado as paredes, removido meus postérios, desmontado minha cama e transformado tudo em um escritório para Alan. Minhas coisas estavam empilhadas em caixas na garagem como lixo velho. 22 anos da minha vida tinham sido apagados em 6 meses. Enquanto eu tentava processar aquilo, Alan teve a coragem de colocar a mão no meu ombro e dizer que eu precisava aceitar que aquela agora era a casa da minha mãe, e que talvez estivesse na hora de eu encontrar meu próprio lugar depois da formatura. Naquele momento alguma coisa dentro de mim quebrou. Peguei as poucas caixas que consegui colocar no carro, junto com algumas coisas do meu pai, e fui embora direto para a casa dos meus avós. E foi lá, durante o jantar, que comecei a descobrir quem minha mãe realmente era. Minha avó revelou que anos atrás pegou minha mãe beijando o jardineiro escondido na estufa. Meu avô contou que meu pai sabia de muita coisa, mas permanecia em silêncio para manter a família unida. Enquanto eu tentava aceitar que talvez meu pai tivesse vivido anos sendo traído dentro da própria casa, minha mãe começou a me mandar mensagens exigindo que eu devolvesse os pertences dele. Não eram joias ou dinheiro. Eram cartas, fotos, relógios antigos, lembranças que tinham valor emocional. Só que para ela aquilo era apenas tralha ocupando espaço. Então veio a mensagem que acabou comigo de vez. Ela disse que Alan precisava da garagem para montar equipamentos de academia, e que, se eu não buscasse o resto das minhas coisas logo, ela jogaria tudo fora. Bloqueei o número dela imediatamente. Achei que aquilo fosse o fundo do poço. Mas no dia seguinte, o melhor amigo do meu pai apareceu na casa dos meus avós carregando uma pasta cheia de documentos, e a verdade que ele revelou mudou absolutamente tudo.